Fala pessoal, eu sou Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre as notícias do Fluminense, mais um Falando de Flu Notícias, como a gente falou essa semana. Todos os dias, entre 6 e 6 e 10 da manhã, de segunda a sexta, teremos Falando de Flu Notícias. Então é só você procurar o canal Falando de Flu aqui, sintonizar e você vai saber as últimas notícias do Fluminense. Essa semana não está tendo tantas notícias, né, que o Fluminense não está jogando, o time está treinando apenas, né? Tá inclusive folga, ontem eles tiveram folga, porque tem data FIFA, então a gente vai atualizar o que rolou na data de ontem. Então, se você não é inscrito no canal, ainda se inscreve, dessa moral pra gente. Se você gostar do nosso vídeo, compartilha nos grupos tricolores, compartilha com os amigos tricolores, deixa seu like e ajuda o Falando de Flu a chegar cada vez mais longe. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. Então, primeira notícia, a gente quer falar sobre o jogo Vasco-Fluminense. Não tinha um lugar definido para acontecer o jogo. O Vasco queria mandar o jogo no Maracanã, o jogo vai ser dia 16. Porém, o Maracanã está fechado até o dia 17, quando vai ter o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Então, o que acontece? Vasco e Fluminense ficou definido que o jogo vai ser no Engenhão. Até só uma matéria que o presidente da CBF, o presidente do Botafogo não queria muito ceder, o diretor do Botafogo não queria muito ceder o Engenhão, mas a CBF entrou na jogada e o Engenhão foi liberado para o jogo Vasco e Fluminense do próximo dia 16. Jogo importante para o Fluminense, precisa da vitória. Jogo também importante para o Vasco, o Fluminense pode afundar ainda mais o Vasco na zona de rebaixamento. Então a gente vai ter esse jogo, né, quando acabar a data FIFA, o primeiro jogo do Fluminense é contra o Vasco, jogo marcado para o Engenhão. E vai ser até uma boa, né, porque o gramado de Volta Redonda não estava tão bom. Tinha até a possibilidade de jogar em outro estádio, em outro estado, como Cariacica, mas o jogo sendo no Engenhão vai ser legal, porque o gramado do Engenhão é bom, embora seja grama sintética, né, o jogo fica um pouquinho mais rápido, mas acaba que dá uma ajuda para a qualidade técnica, ainda mais que o Fluminense gosta muito de trabalhar a bola, ter um gramado bom, isso facilita um pouco. A outra também falando um pouco sobre ingressos para Fluminense e Inter, ou seja, o regulamento da CBF, da Conmebol, prevê que os clubes na Libertadores possam ceder 2.000 ingressos para o setor de visitantes. O Inter parece que vai pedir ao Fluminense 4.000 ingressos para o jogo do Maracanã, e caso o Fluminense aceite liberar os 4.000 ingressos, eles vão retribuir esses 4.000 ingressos no jogo lá de Porto Alegre. O que isso é bom para o Fluminense? Vai aumentar o número de torcedores do Fluminense no estádio de Porto Alegre. O Fluminense está tendo um grande número de torcedores indo até para outros países ver o Fluminense jogar na Libertadores. E uma coisa que eu estava vendo, tem alguns canais do Fluminense falando, que é a mais pura verdade, o Fluminense não faz diferença se vai ter 2.000 colorados ou 4.000. Por que o Fluminense pode ser dessa carga? O setor que o Fluminense destina para os visitantes cabe mais que 4.000 pessoas. Então, independentemente de qualquer coisa, aquele setor vai ter que estar aberto, e ocupando 2.000, 4.000 pessoas, vai ter torcedores colorados ali, o Fluminense não vai poder ocupar aquele espaço. Quando o Fluminense libera essa carga, o Fluminense vai preencher aquele lugar ali e ainda em contrapartida vai ganhar esses 4.000 ingressos para o jogo lá de Porto Alegre, que vai ajudar também a preencher um pouco mais o estádio do Fluminense ali, né, torcida do Fluminense, para ver, se Deus quiser, a classificação do Fluminense para a final da Libertadores de 2023. Outra notícia também desse vídeo é que, embora o time do Fluminense esteja de folga, ontem o Marcelo foi treinar com a base lá em Xerém. O Fluminense fez até algumas imagens, né, dele reencontrando alguns funcionários lá do tempo que ele estava na base lá, trocando ideia, sendo muito solícito com a molecada ali da base. Uma das coisas que muita gente fala é que o Marcelo é muito próximo aos jogadores, inclusive do profissional do Fluminense, que tiveram passagem pela base de Xerém, como é o caso de Martinelli, John Kennedy, André. Falam que um dos preferidos dele é o Alexander. Ele até inclusive ganhou um prêmio de melhor da partida, entregou para o Alexander, né, falando que o Alexander tinha jogado mais do que ele. Então, Marcelo, né, muito ambientado no Fluminense, mostrando muita humildade. Eu gosto muito de ver o Marcelo, inclusive, nos jogos, além da qualidade técnica, de ver o que ele veio pro Fluminense para se divertir jogando bola. Você não vê ele querendo ser maldoso, você não vê nada. Algum lance mais, tipo assim, mais forte, ele para, ele tenta evitar confusão. Então, ele vem mostrando isso muito no Fluminense. Isso é interessante, né? Agregando com a sua experiência, com a sua qualidade técnica, e ver como que ele está feliz, se divertindo no Fluminense. E para estar fechando esse vídeo, né, nós vamos trazer uma notícia que pode muito em breve, né, trazer preocupação para a gente, que é sobre o Mundial Interclubes. O Fluminense sendo campeão da Libertadores, que tem hoje 25% de chance de ser, né, são 4 semifinalistas, cada um tem 25% de chance de ser campeão da Libertadores, e em contrapartida para o Mundial Interclubes, teve o sorteio de chaveamento do Mundial Interclubes 2023. E o time do Fluminense, o time sul-americano, né, que eles torcem que seja o Fluminense, caiu no chaveamento do lado do Al-Ittihad, time da Arábia Saudita. Ou seja, o Fluminense, chegando no Mundial de Clubes, vai pegar uma pedreira na semifinal, que é o time do Karim Benzema, o time do Fabinho, o time que tem brasileiros como o Romarinho. Então o Fluminense vai ter esse adversário, se for até o Mundial Interclubes,
para chegar à final contra possivelmente o Manchester City, né? Caso chegue, claro. A gente está especulando, tem uma forma de brincar aqui, né? Até porque essa semana não está tendo muitas notícias do Fluminense, mas isso daí já lá na frente pode ser uma preocupação, porque antes os mais temidos eram os times mexicanos, né? Quando os brasileiros ficaram na chave dos mexicanos sempre tinham uma certa dificuldade, porque os times mexicanos também têm um bom poder aquisitivo ali para montar times fortes, né? Agora a preocupação é cair do lado do time que vem da Arábia Saudita ali, né? Que vem da Ásia, da parte ali, né? Da Ásia, porque os times acabam que se reforçaram muito com essa questão da Arábia Saudita tentar ser uma das maiores ligas do mundo, contratando muitos jogadores. Então, a tendência é que os times sul-americanos tenham mais dificuldades ainda para conseguir chegar à final do Mundial Interclubes. Esse ano, por exemplo, o nosso maior rival caiu, né, para o time do Al Hilal. Então, isso aí você vê. Você entende aquele investimento todo que hoje em dia tem lá, né? Então, isso daí também liga o sinalzinho de alerta. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Mais um Falando de Flu Notícias. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o nosso vídeo, deixa seu like e saudações tricolores e até a próxima.